Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da deficiência visual e a consequente dificuldade de acesso às informações gráficas. Sim, informações gráficas significa informações captadas através do mecanismo da visão. Se a pessoa tem uma deficiência visual, portanto, ela vai ter uma dificuldade de acessar as informações gráficas em geral, tá? Bom, primeiramente a gente tem que falar sobre o momento de hoje. O momento de hoje é um momento de grande preponderância do uso de informações gráficas. Por exemplo, quando eu era criança, era muito comum a gente ler livros. Eu lia muitos livros, meu pai comprava muitos livros para mim, eu lia muitos livros textuais, né? E por que não existia gráficos assim à venda para criança? Porque a tecnologia naquela época tornava muito caro, né? Mas eu me lembro de gostar de ler um gibi, né? A pessoa chama gibi, história em quadrinhos, né? Que existiam algumas naquela época para criança, né? E como aquilo ali era interessante e como aquela informação gráfica ela era extremamente detalhada em termos de conteúdo. O pessoal chinês dizia que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Bom, a tecnologia foi crescendo e hoje em dia a gente vê YouTube, TikTok, revistas em quadrinhos em grande profusão, todo jornal tem muitas imagens e a pessoa cega, com toda a tecnologia que existe hoje, ela está muito focada no acesso eletrônico ou no acesso através do braille à informação textual. Então a pergunta é a seguinte: primeira pergunta, é importante realmente a pessoa cega se preocupar com a questão de ter acesso à informação gráfica? Bom, eu acho que para pertencer ao mundo de hoje, ter acesso aos gráficos de alguma forma é importante. Pode ser, por exemplo, que alguém faça uma audiodescrição de um desenho, ou que num determinado momento de um filme exista uma forma da pessoa cega saber o que está acontecendo ali graficamente. Bom, isso é uma coisa geral. E o que acontece também é que a gente tem cada vez menos tempo para resolver os problemas, e os problemas então se avolumam e são muitas vezes descritos através de imagens, de filmes, etc, etc. É claro que a gente tem que pensar também que a neurociência já falava sobre isso há muito tempo, né? Que como é importante e como é mais fácil para o cérebro processar informação gráfica do que informação textual ou mesmo informação verbal, né? Agora, não estou dizendo aqui que vai haver o fim do texto. Tem gente que fala assim, vamos acabar agora com o texto escrito, agora vai ser tudo visual. Eu não sou tão, digamos assim, ousado ao ponto de dizer que isso vai acontecer, mas que ocorreu realmente um declínio da leitura em relação ao consumo da informação gráfica, a televisão, o cinema, e as plataformas agora imprimindo várias formas de gráfico, né? Você vê os sites Facebook, Instagram e outros, né? Tem uma preponderância incrível na vida das pessoas. Então, resumindo, ter acesso a gráficos em geral, aí eu estou falando de foto, estou falando de filme, e outras manifestações, é importante para que a pessoa com deficiência visual ela esteja mais envolvida, mais embebida no mundo que a gente vive hoje. E, é claro, a complementaridade entre texto e imagem é importante, mas a falta de acesso à imagem é complicado, é muito crítica, tá? Então a resposta à pergunta, será que é importante para uma pessoa cega ou uma pessoa que tem uma deficiência visual tenha de ter acesso e de compreender as informações gráficas? Será que é importante? É importante, é fundamental, tá? E é mais importante ainda, como no contexto do curso que nós estamos fazendo, que é um curso que fala sobre matemática. No contexto de matemática, então, a questão se exacerba, porque gráficos em matemática são
fundamentais. Você pegar uma equação assim, y igual a x2 menos 4, por exemplo. O que significa isso do ponto de vista de comportamento do x? Né? O x vai crescendo e o que acontece com y? Então, o acesso ao gráfico nos traz uma compreensão extraordinariamente melhor do que simplesmente a equação. Então, a pessoa cega, ela é compulsoriamente obrigada nos dias de hoje a entender gráficos. Aí a gente tem que contar algumas historinhas sobre isso. A primeira historinha fala sobre um amigo meu, Renato Costa. Não tem problema nenhum dizer o nome dele, porque essa história ele gosta muito de contar. Que ele fala que quando ele era criança, ele é cego completamente, foi educado no Instituto Benjamin Constant. Quando ele é pequeno, ele gostava de passar a mão sobre as placas dos carros, para poder ver os números, aprendeu a ler os números nas placas dos carros, né? Não sei se isso era importante ou não, só sei que é uma forma que para ele era acessível, né? Se não fosse assim, como é que ele ia saber qual era a placa do carro? Então, primeiramente é isso, tem um meio acessível e uma necessidade. No caso do Renato, qual era a necessidade de aprender a placa de carro? Não sei, acho que é curiosidade, tá? Mas tem um outro caso interessante também, que é de um meu estagiário atual, né? Meu programador atual aqui no NCE, que é o Patrick Barbosa. Eu não tenho nenhum problema nenhum de falar o nome dele, não. Ele conta esse caso. Ele foi um aluno, né, que estudou no Benjamin Constant, depois estudou no Colégio Pedro II, e a partir desse contato com esses lugares, ele conseguiu um certo desempenho e passou no vestibular para o curso de engenharia. Ele passou segundo o regime de cotas, quer dizer, eu não sei se ele passaria se não fosse através do regime de cotas. Mas o certo é que tinha algumas áreas, o português era muito bom, outras áreas ele era muito bom, mas em matemática em si, ele conhecia a coisa teórica. E aí ele entrou na universidade e começou a fazer os cursos, e ele começou a dar cabeçada, porque a parte de matemática para ele era muito difícil. Especialmente quando você colocava gráficos, então, aí que ele não entendia nada. Por quê? Porque ele não foi treinado desde criancinha com essas questões. E no caso desse menino, Patrick, ele veio acabar sendo o meu estagiário. E uma das coisas que eu logo vi é que ou eu ajudava ele nessa questão de gráficos, ou ele ia ter continuamente dificuldade nessa área, dificilmente alguém ia parar para se preocupar com isso, né? E aí, com a ajuda de professores, a gente começou a trabalhar com ele e começou a tentar descobrir como é que um cego consegue ter acesso a gráficos. Bom, como é que ele consegue ter acesso a gráficos? Com os olhos é que não é. Então tem que ser alguma coisa que aproveite o sentido dele, o sentido do tato, por exemplo. Alguma coisa pode ser pensada em termos auditivos, né? Pode ser que um objeto trema, por exemplo, e aí você consiga, a partir desse tremor, um celular treme, né? Ele consiga obter informações a partir daquilo. Né? De qualquer maneira, não é com o olho. Então, certamente, para você fazer com que a pessoa cega consiga ter acesso ao gráfico, tem que ter uma forma alternativa. E aí, a forma mais, digamos, simples seria talvez o tato, né? Ou seja, se você tem um desenho, né, talvez fazer um contorno desse desenho com cola, né? Faz um desenho com cola, e aquela cola seca e faz então o relevo daquele desenho, daquela foto. E aí o cego não vai ter acesso a tudo, vai ter acesso a algumas coisas daquilo, talvez aquilo que seja colocado de forma tátil seja a forma mais essencial. Mas de qualquer maneira, não é tudo. É um resumo importante. E resumir o que é importante no mundo não é tão fácil assim, mas quando a gente está falando de matemática, aí eu diria que o resumo é o comportamento da função, se aquela informação ela é totalmente positiva ou negativa, se os dados estão muito espalhados, estão muito juntos. Então são informações que podem ser obtidas através do gráfico, e aí a pessoa cega tem acesso àquelas informações, né? Bom, por que razão então, se a gente nota
que as pessoas cegas, especialmente quando vão chegando num nível mais elevado do estudo da matemática, elas vão precisando de gráfico, porque tão pouco foi feito até agora? Bom, eu acho que tem várias causas aí. A primeira causa é que, historicamente, não se imaginava no processo formativo das pessoas com deficiência visual, nas escolas convencionais, que fosse importante para a pessoa cega aprender gráficos. Então, não se buscou, ao longo do tempo, um conjunto de ferramentas que pudessem prover essa acessibilidade, né? E a falta de acessibilidade fez com que as pessoas, na verdade, fossem cada vez se afastando mais dessas questões, tá? E até mesmo existindo a acessibilidade, não foi colocado de forma explícita para o aluno com deficiência visual que ele podia ter acesso àquilo. Por exemplo, se você perguntar para um deficiente visual o que é um quadrado, se botar um quadrado de forma tátil, é possível que o deficiente visual consiga dizer o que era aquilo. Se botar uma circunferência, eu diria que sim, né? Mas se eu pegar, por exemplo, um desenho bobinho que as crianças fazem, desenho de uma casinha, só desenha assim um quadradinho, um telhadinho, aí pergunta para uma pessoa cega, o que é isso? A pessoa cega vai passar a mão em cima daquilo, não vai ter a menor ideia. E se for então um contorno de um gatinho, por exemplo, né? A gente faz o desenho, uma bolinha, uns bigodinhos, um chapeuzinho nas orelhas do gatinho, o cego não tem a menor ideia do que aquilo é, né? Então, por quê? Porque não foi acostumado, né? Não foi a imagem do gatinho de bigodinhos também não é um gato. Você ensina aquilo para uma criança que aquilo é um gato, aí passou a ser um gato, né? Chamando atenção para as coisas características, que são o bigodinho, digamos, a orelhinha pontudinha. Bom, de qualquer maneira, essa questão de gráficos é uma questão bastante complexa, que trabalha primeiramente com descrições, né? Aproximações, convenções, né? E isso tudo tem que ser aprendido. No caso das crianças que enxergam, isso vai sendo aprendido ao longo do tempo, e essas convenções elas vão sendo explicadas para as crianças vão aprendendo aquilo ao longo do tempo. Algumas coisas são mais fáceis até de compreender. Se eu tenho, por exemplo, um mundo, tá? Aqui uma montanha, um sol, um mar, umas barraquinhas de praia. Aí eu tiro uma foto. Tá? E essa foto vai representar uma imagem bidimensional. Se eu pegar essa imagem bidimensional e transformar ela numa imagem que tenha relevo, por exemplo, alguma coisa tátil, alguma superfície, não sei, eu acho que dificilmente uma pessoa cega iria conseguir interpretar aquilo, né? Se eu tirar foto de uma pessoa e marcar na foto as características mais importantes, perguntar para uma criança cega de quem é aquela foto. Pois é, então a questão dos gráficos é uma questão muito importante, tá? E ela implica então em várias situações a serem tratadas. Primeira questão da necessidade de se adaptar a informação para que ela possa ser corretamente percebida. Segunda coisa, educação, explicação, que é você explicar para a pessoa, isso aqui é uma casinha. A casinha tem essa característica. A segunda vez que ela tatear uma casinha, ela vai saber que é uma casinha, isso aqui é um gato, né? Mas tudo isso pode ser muito mais direcionado se a gente estiver pensando na matemática. E na matemática a gente tem uma quantidade boa de informações que podem ser padronizadas. Vamos imaginar, por exemplo, um diagrama de barras, que tem várias barrinhas uma do lado da outra, né? E cada barrinha indica, por exemplo, a quantidade de arroz que aquele estado produziu. Então, você ensina para a pessoa com deficiência visual que essas barrinhas têm uma representação numérica. Isso aqui vale 20, isso aqui vale 30, isso aqui vale 25. Então, a pessoa consegue, passando a mão ali, entender o contexto em que aquilo ali está criado. Então, gráficos padronizados, como esse, como diagrama de barra, como diagrama de pizza, né, são fáceis de serem compreendidos. Diagrama de função, né, os gráficos de função já não são tão fáceis, porque a função tenta representar o comportamento ao longo
por exemplo, do tempo de uma determinada variável. E aí aquela coisa sobe, desce, vai fazendo. Não é tão fácil assim de ser compreendido, tá? Mas de qualquer maneira se aprende, né? Para completar, o que é mais fácil para um cego? Tatear um objeto tridimensional ou olhar para um gráfico 2D com a projeção desse objeto 3D no papel? Para nós que enxergamos, não faz muita diferença. A gente está vendo o objeto 3D, talvez tivesse que rodar esse objeto. Mas se a gente vira a projeção desse objeto no papel, né, como se fosse uma foto, a gente provavelmente vai compreender. A pessoa cega não. A pessoa cega ela vai se entender muito mais com o objeto tátil, tá? Então a gente precisa eventualmente, quando estiver trabalhando com matemática, transformar os objetos em objetos tridimensionais, que a gente vai ver no próximo módulo, que falamos sobre impressoras 3D. Bom, para a gente completar a pergunta final: um cego consegue desenhar? Um cego consegue ler um desenho já criado? A resposta é depende. Uma pessoa cega conseguirá ler um desenho já criado se ele se remeter a conhecimentos que a pessoa já armazenou internamente, né? Passou a mão, isso aqui é um gráfico de barra, sabe? Pelo jeitão ela já vê mais ou menos o que está acontecendo ali. Agora, pode ser que precise de alguma explicação de uma outra pessoa, talvez precise de uma adaptação tecnológica que transforme aquele objeto numa outra coisa diferente, né? Bom, de qualquer maneira, é desafiador, sim, é desafiador, mas é possível para as pessoas cegas desenvolverem habilidades para desenhar e para interpretar os desenhos feitos por outras pessoas ou por ela mesma, através do tato, da audição e com o auxílio de ferramentas e de tecnologia adaptativa. Como assim? Pode ser que, por exemplo, tatilmente você não consiga obter informação, mas interagindo com o programa, você me encontra aqui o máximo, vai fazendo perguntas e o programa então vai respondendo, talvez aí auxiliado por um algoritmo, por inteligência artificial, não sei, de tal maneira que ele possa vir a compreender aquilo que está sendo representado. Ao longo do tempo, vai desenvolvendo a sua intuição e cada vez você precisa menos de orientação externa, tá? Então é isso. É um assunto bem complicado, mas é um assunto que agora está se dando muita atenção a ele e novas ferramentas estão aparecendo para permitir que a pessoa cega desenhe, que a pessoa cega tenha acesso à leitura, à compreensão, à intuição sobre as informações gráficas. Temos aí muita coisa pela frente.